Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Nietzsche. Nietzsche, o que pode ser destacado, assim, duas coisas que podem ser destacadas, realmente esse contexto de vida dele em termos de obra. Então, o Nietzsche, ele produziu muito, produziu muita coisa. Normalmente, as obras publicadas dele vão aí do período de 1872 a 88. Né? Então, ele escreveu muita coisa boa, muitas obras, desde a primeira obra dele, que foi O Nascimento da Tragédia, passando por tantas outras obras aí, algumas muito conhecidas, até pelo seu caráter sempre muito polêmico, como propriamente o livro O Anticristo, né, que ele escreve, um livro que eu estudo de forma especial, que é A Gaia Ciência. Peraí. Oi? Peraí. Você queimou minha próxima pergunta, sabe por quê? Eu amo quando alguém queima a minha pergunta. Eu ia falar para você, vamos agora então para Gaia Ciência e para o Zaratustra. Como se deu o contexto da morte de Deus? Sim. Não, beleza. Vamos refazer isso aí, então. Não, vou deixar, vai. Eu vou deixar, que eu acho gostoso no meu canal, é justamente esse bate-papo informal, sabe? Tranquilo. Mas o que você quer fazer agora? Não, eu queria que você fosse lá para a Gaia Ciência e para o Zaratustra para falar como é que se deu, em que contexto que se deu a morte de Deus, porque parece que ele trata aí nesses dois livros. Não sei se ele tratou em outros também. A bola fica com você para falar para nos mostrar o que você encontrou. Sim, perfeito. Tranquilo. Especialmente o tema da morte de Deus, ele consta no livro A Gaia Ciência. Né? Então, esse livro, A Gaia Ciência, que foi publicado em 1882 e depois teve um acréscimo aí em 1887. É curioso isso, viu? Isso aí me chamou a atenção. A publicação inicial, o acréscimo, está no aforismo 125. Exatamente. O tema da morte de Deus, de forma assim retumbante, ele aparece no aforismo 125. Aforismo é um tipo de escrita solto, não tem aquela sequência, e isso é característico do Nietzsche, que herda de alguns filósofos, os quais ele escreveu, que inclusive se baseou neles aí, em termos de pensamento e tudo mais, e de forma até paradoxal, meio antagônica, enfim, ele tem o Pascal, Blaise Pascal como referência. Né? Para o Nietzsche, o Blaise Pascal era foi o único cristão de verdade, por assim dizer. Né? Que se o Nietzsche tivesse que tirar o chapéu, seria para o Blaise Pascal. Eles têm muitas semelhanças. Né? De repente, um dia a gente pode falar sobre isso. Eu tenho pesquisa em Pascal também, né? E eles têm muitas semelhanças. Mas, enfim, voltando aqui à questão do tema da morte de Deus, ele especialmente está, então, nesse aforismo 125, perfeito. Então, o tema da morte de Deus, ele consta no aforismo 125 da Gaia Ciência. Claro que há outras obras que fazem uma referência meio en passant, né, do tema da morte de Deus, de citação da morte de Deus, a exemplo do Assim Falava Zaratustra, também, dentre outras obras ali, que ele dá uma passadinha falando de morte de Deus, assim como a vontade de poder e assim por diante. Mas o ponto em que a gente pode se concentrar, e eu creio que todo pesquisador se concentra de fato, inicialmente, na obra Gaia Ciência. Por quê? Porque nesse aforismo 125 há, então, esse tema da morte de Deus, cujo título do aforismo é O Homem Louco ou O Insensato, e há também uma espécie de continuação explicativa, por assim dizer, desse aforismo 125, lá no aforismo 343, da mesma obra, né, da Gaia Ciência. Então, muito resumidamente, porque o aforismo ele é extenso, o aforismo 125,
Mas o que basicamente diz esse aforismo? O Nietzsche, então, conta uma história de um homem louco que, em plena manhã, acende uma lanterna, corre ao mercado e se põe a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus! Então, ele está nessa pegada aí, e ele encontra, então, muitas pessoas por ali, na praça, e eles começam a rir e zombar do homem louco, e começam a dizer o seguinte: ele está perdido. Será que ele se perdeu como uma criança? Será que ele está se escondendo? Será que ele tem medo de nós? E eles continuaram, então, rindo, gritando e zombando com o homem louco, até que ele, então, como de um salto, né, ele fita os olhos neles e diz o seguinte: para onde foi Deus? Ele pergunta. E ele mesmo responde: eu vou dizer a vocês, nós o matamos, vocês e eu. Todos nós somos os seus assassinos. E aí, então, ele começa a explicar o que seria isso. Né? O homem louco começa a dizer a eles o que seria isso, continuando. E ele começa a fazer algumas perguntas que dão a entender o que seria isso. Uma delas é a seguinte: como nós fizemos isso? Ou seja, como nós matamos Deus? E ele continua com outras perguntas no sentido de tentar induzir a uma resposta a esse tema. Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar todo esse horizonte? Que fizemos nós quando desacorrentamos esta terra do seu sol? Fazendo uma referência ali, talvez, à virada copernicana, alguma coisa assim. Né? Para onde ela se move agora? Para onde nos movemos nós? Para o lado, para frente, para cima, para baixo? Então, ele começa a fazer essas questões assim muito intrigantes. Né? E aí, as pessoas ainda continuam ali prestando atenção nele. Né? E ele, então, com mais questionamentos desse tipo, ele começa a dizer o seguinte: nós não ouvimos ainda o barulho dos coveiros que enterram Deus? Nós não sentimos nada do cheiro da putrefação divina? E ele vai falando que os deuses também apodrecem, que Deus está morto, que Deus permanece morto e que eles o haviam matado. E então ele diz: mas como a gente vai se consolar, nós, os assassinos entre os assassinos? E ele diz então que aquilo que era de mais poderoso e sagrado que o mundo tinha até então sangrou sob os punhais deles, né? Ou dele. E ele continua perguntando: mas quem vai nos limpar desse sangue? Que tipo de água pode nos purificar? Que tipo de rito expiatório, que tipo de jogo sagrado a gente vai ter que inventar agora? Esse crime não é grande demais para nós? Nós não precisamos nos tornar nós mesmos deuses para, pelo menos, parecer merecedores dele? Então, ele continua dizendo que esse crime foi um crime muito grande e que apenas quem nascesse depois deles, né, dele e daquela geração, por conta desse crime, pertenceria a uma história muito mais elevada que toda a história que veio até então. Né? Então, ele para nesse momento, ele se cala e ele observa novamente todo o pessoal ali, que também estavam calados, olhando para ele com estranheza e tudo mais. E o que ele faz, então, é pegar a lanterna, jogar no chão, quebra essa lanterna. Bravo, ele diz o seguinte: eu venho cedo demais. Não é ainda o meu tempo. Esse evento, o evento da morte de Deus, ele é grande demais e ele ainda está a caminho. Mas ele está vindo de forma lenta. Ele não chegou ainda até o ouvido dos homens. E ele dá um exemplo. Ele fala que raio e trovão precisam de tempo. A luz dos astros precisam de tempo para chegar até nós. Que os crimes precisam de tempo, mesmo depois que foram feitos, para serem vistos e descobertos. E que esse crime, essa ideia da morte de Deus, ela está mais distante do que o astro mais distante. E, no entanto, eles mesmos cometeram esse crime, mas ainda não se deram conta disso. Né? Então, conta-se que o homem louco, ele, no mesmo dia, ele começa a invadir igrejas, lá entoa um cântico ali sobre a morte de Deus e tudo mais, e quando ele é conduzido para fora da igreja, interrogado, ele sempre respondia, né? Perguntava no sentido de tentar induzi-los a esse tema,
dizia o seguinte: que são ainda essas igrejas, esses mausoléus, esses túmulos de Deus? E aí o aforismo acaba nesse ponto. Tudo bem? Ok. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.